Bolsonaro pode ser solto por meio de uma revisão criminal? A resposta responsável é: juridicamente, existe sim essa possibilidade, mas não há nenhuma decisão tomada. E a liberdade, nesses casos, ela não ocorre de forma automática. A revisão criminal é um instrumento excepcional, utilizado depois que uma condenação já transitou em julgado. Ela não funciona como um recurso comum, tem um rito. O seu objetivo é corrigir um possível erro judiciário, uma ilegalidade manifesta ou uma condenação incompatível com as provas ali do processo. No caso do presidente Bolsonaro, a defesa protocolou essa revisão criminal buscando derrubar aquela condenação absurda. O relator sorteado foi o ministro Nunes Marques e o revisor é o ministro André Mendonça, ambos indicados pelo presidente. Agora, o mérito deverá ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal, pelos 11 ministros. Mas quais são os principais argumentos da defesa? Primeiro, o órgão que realizou o julgamento. A defesa afirma que o presidente Bolsonaro deveria ter sido julgado pelo Pleno do STF, formado pelos 11 ministros, e não apenas pela primeira turma. Segundo os advogados, isso teria violado as regras de competência e o princípio do chamado juiz natural. Mesma situação do Lula. Lembra? Lá, Sérgio Moro? O próprio julgamento não foi unânime. O ministro Luiz Fux votou pela nulidade do processo e, no mérito, pela absolvição do presidente Bolsonaro. A defesa utiliza essa divergência como parte de sua argumentação. Segundo, a colaboração premiada de Mauro Cid. Os advogados sustentam que essa colaboração não teria sido inteiramente voluntária. Lembra? Ele deu várias declarações. Alegam que houve pressão sobre o colaborador e que suas diferentes versões comprometeriam a confiabilidade do acordo que foi feito. Por isso, a defesa pede a anulação da colaboração e também das provas que teriam sido produzidas a partir dessa colaboração. Terceiro, o direito de defesa. A defesa do presidente afirma que recebeu um volume gigantesco de documentos, arquivos, de maneira tardia, sem tempo suficiente para examinar todo o material antes do julgamento. O argumento é que entregar formalmente milhões de dados não significa garantir acesso efetivo às provas, porque para existir a ampla defesa, os advogados precisam ter condições reais de localizar, analisar, contestar aquilo que está sendo usado contra o acusado. Quarto, a diferença entre pensar, preparar, executar um crime. Segundo o pedido da defesa, reuniões, discursos, estudos jurídicos e minutas não deveriam ter sido tratados automaticamente como atos de execução de um golpe. A defesa do presidente afirma que houve uma ampliação indevida dos conceitos de violência e grave ameaça, transformando atos políticos, discursos e possíveis atos preparatórios em crimes já em execução. Quinto, a responsabilidade pelos acontecimentos do dia 8 de janeiro. A defesa do presidente sustenta que não foi demonstrada uma ordem direta do presidente Bolsonaro para as invasões e depredações. Também argumenta a defesa que não se pode responsabilizar criminalmente uma pessoa apenas porque ela é considerada um líder político de um determinado grupo. No direito penal, pessoal, não basta afirmar que alguém exercia influência. É necessário individualizar a conduta e demonstrar o vínculo concreto entre aquela pessoa e a cada crime praticado. O pedido afirma ainda que o conceito de organização criminosa teria sido usado para atribuir ao presidente Bolsonaro atos cometidos por terceiros, mesmo sem prova de ordem, participação ou conhecimento específico das ações. O que a defesa do presidente pede, então? Em primeiro lugar, a anulação completa do processo. Também pede a anulação da colaboração do coronel Mauro Cid, o reconhecimento do cerceamento de defesa e pede também a absolvição do presidente Bolsonaro. Subsidiariamente, caso o STF não aceite a absolvição integral, a defesa então pede que sejam retiradas algumas condenações, especialmente aquelas relacionadas à organização criminosa e aos danos praticados no dia 8 de janeiro, o que poderia reduzir significativamente a pena do presidente Bolsonaro. Bem,
Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República já se manifestou contrária ao pedido. A PGR afirma que a defesa estaria apenas repetindo argumentos já analisados no processo e que não apresentou provas novas ou uma ilegalidade manifesta e que fosse capaz de justificar a revisão da condenação. Portanto, pessoal, existe aí um caminho ainda a ser percorrido. Além disso, mesmo uma vitória nessa revisão criminal não derrubaria automaticamente as condenações eleitorais que hoje tornam o presidente Bolsonaro inelegível, porque são processos diferentes, julgados no Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, meus amigos, a revisão criminal é uma possibilidade real, sim, prevista pela lei, mas o resultado dependerá dos votos dos ministros do STF. É claro, nós vamos ficar aqui na torcida. Se houve ilegalidade, ela precisa ser corrigida, independentemente de quem seja o condenado. Estado de Direito significa exatamente isso. Nem perseguição, nem privilégio. Lei, prova, ampla defesa e um julgamento verdadeiramente imparcial. É isso aí, meus amigos. Forte abraço e que Deus nos abençoe.